Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Natália e nós vamos resolver hoje exercícios do nosso último livro, livro 4, da unidade 1, que fala sobre fórmulas químicas. Esses exercícios são da seção para casa e se iniciam na página 387. Então, vamos lá começar a questão número 1. Em 1815, o médico inglês William Prout formulou a hipótese de que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa atômica de hidrogênio. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa atômica é fracionária. Os isótopos de cloro de massa atômica 35 e 37 estão presentes na natureza, respectivamente, nas porcentagens de. Então, a gente olhando na tabela periódica, a gente encontra a massa atômica do cloro, que é 35,5, certo? E essa massa da tabela periódica, ela é sempre calculada a partir da média aritmética das abundâncias, ou seja, das porcentagens dos elementos químicos que existem com esse número atômico. No caso, o cloro é de massa 35 e o cloro de massa 37, ok? A gente sabe que se existe somente esses dois tipos de cloro, cloro de massa 35 e o cloro de massa 37, né? No total, eles formam 100% dos átomos de cloro que existem. Ou seja, a porcentagem do cloro 35 mais a porcentagem do cloro 37 tem que ser igual a 100%, né? Que é o meu total, ok? Como a gente não sabe quem é o cloro 35, a gente vai chamar ele de X. A gente não sabe que porcentagem é essa, né? Então, quem vai ser o meu cloro 37? O meu cloro 37 vai ser o meu 100%, né? Menos X. E a gente vai usar esses valores, né? Para calcular a média aritmética, ok? Então, a nossa média tem que estar relacionada também com a nossa massa. A minha porcentagem, como é que vai ser a nossa fórmula? A massa atômica, certo? Ela é igual à porcentagem do elemento 1 vezes a massa do elemento 1 mais a porcentagem do elemento 2 vezes a massa do elemento 2 dividido por 100, que é o meu total, ok? A gente sabe que a massa atômica, a massa atômica do cloro é 35,5, já coloquei aí. A porcentagem do átomo 1 a gente não sabe qual é, eu vou chamar de X. E a massa dele é 35, né? Obedecendo a nossa fórmula aqui, mais a porcentagem do elemento 2, a gente chamou de 100 menos X, que eu vou colocar entre parênteses, vezes a massa, que é 37. E a gente vai dividir isso por 100%. Agora, a gente só vai ter que resolver essa continha, né? Vou passar o 100 para lá multiplicando. Vai ficar 3.550, né? 35,5 vezes 100 é igual a 35x. E aqui a gente vai ter que fazer a propriedade distributiva, né? Mais 3.700 menos 37x. Tudo que tem x eu vou passar para um lado, que não tem eu vou passar para o outro. Então, aqui vai ficar 3.550 menos 3.700 é igual a 35x menos 37x, certo? Aqui a gente vai ter 3.550 menos 3.700, né? Que dá menos 150 é igual 35 menos 37, a gente tem que é igual a menos 2x, né? Multiplicando por menos 1 ou passando direto para lá, dividindo, né? Menos 150 dividido por menos 2x, a gente vai ter que x é igual a 75%. Se eu substituir aqui, ó, x é igual a 75, 100 menos 75
25, né? Então, a porcentagem do cloro 37 vai ser 25%. Então, a letra C é a nossa resposta, ok? A criolita é um minério cujo principal componente é o fluoreto de alumínio e sódio. Sua principal aplicação é a produção do alumínio, onde é adicionada a alumina, óxido de alumínio, obtendo-se uma mistura de temperatura de fusão 950, tornando economicamente viável a eletrólise da alumina e a obtenção do metal alumínio. A relação entre a massa do sódio e do alumínio na criolita é de 23/9 e, portanto, a fórmula mínima do fluoreto de alumínio de sódio é... Então, ele está dizendo, ó, a relação entre massa do sódio com a massa do alumínio. Ele está dizendo que é 23/9, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela periódica, eu vou ver que a massa do alumínio é 23 mesmo. A do alumínio não, desculpa, do sódio, a massa atômica é 23 mesmo. E a massa do alumínio é 9. É 9 não, na tabela periódica é 27, né? Então, eu tenho uma fração aí de alumínio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, a gente vai fazer uma razão e proporção aqui, uma regrinha de 3. Se a massa na tabela periódica do alumínio é 27, qual que tem que ser a massa do sódio? Vou botar aqui X, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3, ok? Como é que vai ficar? 9x é igual a 23 vezes 27, certo? 23 vezes 27, estou fazendo aqui na calculadora, dá 621. Passando para lá o 9, né, para dividir, né? Ele está multiplicando, vai passar para lá dividindo. A gente tem que x é igual a 69, ok? Então, a gente tem que a proporção seria 69 para 27. 27, a gente sabe que é a massa atômica de um átomo, né? A gente sabe que é a massa de um alumínio. Aqui, 69, então, são quantos sódios? Se um sódio são 23, né? Então, se eu tenho 69 é o triplo de 23. Eu tenho 3 sódios. Então, a minha fórmula tem que ter Na3Al1. Então, temos aí entre a letra C e a letra D. E quantos flúor nós vamos precisar? Aí a gente vai ter que analisar através das cargas. Porque o sódio tem carga fixa mais 1. Como eu tenho 3 sódios, a carga dos 3 juntos é mais 3. O alumínio também tem carga mais 3. Então, no total aqui, eu tenho 6 cargas positivas. Então, quantos átomos de flúor eu vou precisar? O total de átomos de flúor, né, vão ter que dar menos 6 de carga. Por quê? Porque o somatório tem que sempre dar 0, já que a molécula é neutra, né? Como a carga de cada flúor é menos 1, então eu vou precisar de 6 átomos de flúor para balancear essa carga. Então, nossa resposta é a letra D. Vamos para a próxima questão, número 3. O processo de condensação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na concentração indicada na embalagem. Dados: citrato de sildenafila e tadalafila. Ele deu a massa de cada um na tabela periódica, ok? Considere que uma análise da Anvisa tenha descoberto que o comprimido de um produto apresentava 5,2 vezes 10 a menos 5 mols do princípio ativo citrato de sildenafila. Esse produto estaria ou não fora da especificação, dado que a sua embalagem indica que deve haver
50 miligramas dessa substância em cada comprimido. Justifique sua resposta. Então, a gente tem aqui, né, unidades diferentes. A gente está aqui, ó, em mol, né, e miligrama, unidade de massa. Então, para a gente saber se essa quantidade em mol corresponde à quantidade em massa, a gente vai ter que igualar essas unidades, ok? Então, eu vou estar igualando aqui, ó, unidade de mol com a unidade de massa. Sempre que eu for montar uma regrinha de 3, eu indico que vocês escrevam aqui o que vocês vão estar relacionando. Na coluna 1, o número de mol, na coluna 2, a massa, ok? Então, aqui nos nossos dados, a gente tem que a massa do citrato é 666,7 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que cada 1 mol tem 666,7 gramas, massa em gramas, certo? Que ele está dando. Eu quero saber 5,2 vezes 10 a menos 5 mols são quantos gramas? Que aí eu vou pegar esse valor de X e vou comparar com a minha massa aqui em miligrama. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vamos multiplicar em cruz a nossa regrinha de 3, tá? Como é que fica? 1 vezes X, né, é igual a X. E vamos fazer 5,2 vezes 666,7, que dá 3.466 vezes 10 a menos 5, certo? O que eu vou fazer agora com isso aqui? Vou ajeitar essa notação científica. Vou andar com a vírgula 3 casas para cá. Não, nem vou andar 3 casas para cá, não. Vou andar só 2 casas. Vai ficar o mesmo aqui. X é igual a 34,66 vezes 10 a menos 3. Por que eu transformei em 10 a menos 3? Porque aqui a nossa resposta está em gramas, né? E aqui eu estou comparando com miligramas. Como é que eu passo de gramas para miligramas? Eu multiplico por 1.000. Quando eu multiplicar isso aqui por 1.000, eu vou sumir com esse 10 a menos 3. E vou ter que essa quantidade é a mesma coisa que 34,66 miligramas. Então, se a quantidade ideal era 50, então não está de acordo com o especificado, ok? Vamos ver a letra B agora. 2 substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse encontrada, seria possível identificar entre o citrato e a tadalafila a partir do teor de nitrogênio na amostra? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Vou copiar aqui, ó. Vamos pegar essas formulazinhas aqui, né? E essa fórmula e as massas de cada um. E eu vou passar lá para outra página para a gente saber, né? Quais são as fórmulas e as massas. Então, C22, N30 não, desculpa, H30, N6O4. Isso aí a gente tem que a massa é de 666,7, ok? E a outra é C22H19, N3O4 e a massa é de 384,4, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a porcentagem do nitrogênio em cada uma dessas amostras. Primeiro, para a amostra 1. O meu total de massa é 666,7, certo? Se isso é o meu total, isso é 100% da minha amostra. Agora, nitrogênio. Eu tenho 6 nitrogênios. Cada nitrogênio tem massa 14, certo? Então, qual que vai ser a massa dos 6 nitrogênios juntos? A gente vai fazer 14 vezes 6,
Vou fazer aqui na minha calculadora. 14 vezes 6, 84, né? Então, eu tenho 84 gramas de nitrogênio. Esses 84 representam quantos por cento da amostra? Vou fazer mais uma vez a minha regra de 3, ok? 84 vezes 100, que dá 8.400, é igual a 666,7x. Vou passar o 666 para lá, dividindo, e vou ter que x é igual a 12,6%. Então, essa é a porcentagem na amostra 1. Vamos fazer agora na amostra 2, né? Na amostra 2, eu tenho que essa aqui é a minha massa total. Então, esse é o meu 0,4. Isso é o meu 100%, certo? E eu tenho agora só 3 nitrogênios, cada um com massa 14. Então, o total da massa de nitrogênios é 42, certo? Então, eu tenho 42 gramas, representam quantos por cento? Vou fazer aqui minha regrinha de 3, né? Vou ter, então, que 42.000 é igual a 384,4x. Vou passar esse número para lá dividindo, né? Dividido por 384,4. E vou ter que x é igual a 10,9%. Ou seja, a partir da porcentagem de nitrogênio, a gente consegue diferenciar as duas amostras, ok? Vamos lá para a questão número 4. Cientistas que trabalharam na NASA descobriram que em algum momento existiu em Marte um oceano tão extenso quanto o Ártico na Terra. No artigo publicado recentemente pela revista Science, a equipe que conduziu esse estudo explica que há 4,3 bilhões de anos, quando Marte ainda era úmido, esse oceano pode ter ocupado 19% da superfície do planeta vermelho. A estimativa se baseia em que levantamentos detalhados sobre 2 tipos distintos da água, a comum, formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, e a semi-pesada, na qual um dos 2 átomos de hidrogênio é substituído por um átomo de deutério, representado por um H2, utilizando 2 telescópios, um localizado no Havaí e outro no Chile. Cientistas puderam fazer a distinção entre a constituição química da água nos 2 casos. Comparando as proporções, os pesquisadores conseguiram deduzir que quanto de água foi perdido no espaço. Os novos dados trazem a ideia de que Marte pode ter sido capaz de suportar vida, já que a falta de água é indicada como principal razão pela qual o planeta é desabitado. Então, só para vocês saberem, né, entenderem melhor o que é o deutério, né? A gente tem o hidrogênio mais abundante aqui no planeta Terra, que é o hidrogênio, que tem número atômico 1, né? Por isso que é o hidrogênio. E ele só tem um próton, não tem nenhum nêutron. Então, a massa dele também é 1. O que é o deutério? O deutério, ele é o hidrogênio, né? Mesmo número atômico, porém ele tem um nêutron. E quando eu somo esse próton que tem no núcleo mais o nêutron, a massa dele é 2. Esse é o deutério, ok? Então, vamos lá às nossas alternativas. Em relação aos tipos distintos de água descritos no texto acima, assinale a alternativa correta. O número de átomos de hidrogênio contido em 0,2 mols de água comum é... Então, vamos analisar. Se a gente quer saber, a gente vai fazer uma regra de 3, comparando mols de água com átomos de hidrogênio, ok? A gente sabe que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Só que cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, vou multiplicar isso aqui por 2 para a gente ter o total de átomos, ok? Ele quer saber
0,2 mols são quantos átomos? Vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3, certo? 2 vezes 6, 12, né? Aí vamos fazer 12 vezes 0,2, que dá 2,4 vezes 10 a 23. Então, a letra A está incorreta. Vamos para a letra B. O átomo de deutério tem número de massa igual a 1, e por esse motivo é isobra do átomo de hidrogênio. A gente viu que não, né? Que na verdade eles são isótopos, têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, e a massa do deutério é 2. Letra C. O ângulo de ligação entre os dois átomos de hidrogênio na molécula de água é 120. Não é 120, ele é 104,5. Letra D. A substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de deutério na molécula de água comum não altera sua massa molecular. Na verdade, altera sim, porque se eu estou substituindo o hidrogênio de massa 1 por um de massa 2, então eu estou alterando sua massa, né? Então, a gente sabe que a letra E deve ser a nossa verdadeira. Vamos lá. O percentual da massa de oxigênio na água comum é em valores arredondados. Então, vamos lá. Água comum. Quem é água comum? H2O. A gente sabe que o hidrogênio tem massa 1, mas como são dois hidrogênios, os dois juntos têm massa 2. E o oxigênio tem massa 16. Como é que a gente vê essas massas? A gente vai olhar lá na tabela periódica, ok? Então, no total, a água tem massa 18. Então, 18 é a massa total, então é o meu 100%, ok? A massa de oxigênio é 16. Então, 16 são quantos por cento? Então, mais uma vez, a gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui, tá? 16 vezes 100 é igual a 18x. Vou passar o 18 para lá dividindo e vou ter que x é igual a 88,9%, mostrando que a letra E é a nossa afirmativa verdadeira. Número 5. Considere a massa atômica dos elementos que compõem o ácido carbônico. Assinale o que for correto. Então, temos aqui a massa de cada elemento químico, né? Então, vamos calcular logo a massa total aqui, né? 2 hidrogênios, cada um com massa 1. Então, a massa total aqui é 2, certo? Carbono tem massa 12. E oxigênio tem massa 16. Como eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16 dá 48. Se eu fizer esse somatório aqui, ó, a gente tem 62. Ok? Então, uma molécula de ácido carbônico pesa 62 gramas. Uma molécula, aquele negocinho que é invisível ao olho nu, que nem nos microscópios comuns a gente vê, certo? Então, aquilo não pode pesar 62 gramas, né? O que pesa 62 gramas é 1 mol das moléculas de ácido carbônico, ou seja, 6 vezes 10 é 23 moléculas de ácido carbônico. Então, a 1 está falsa. 2. Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que uma molécula de H2. A molécula de H2, cada hidrogênio, tem massa 1, né? Então, no total, a massa da molécula é 2, certo? Então, a molécula de ácido carbônico que pesa 62, né? Ela não é 62 vezes maior. Se eu fizer 62 dividido por 32, desculpa, 62 dividido por 2, a gente tem 31, né? Então, a molécula de ácido carbônico é 31 vezes maior, mais pesada, né? Do que a de hidrogênio, ok? 4. 1 mol de ácido carbônico possui 62 gramas. Aí sim, 1 mol é igual a 62 gramas, certo? Sempre que a gente tem a massa de uma substância em gramas, a gente está se referindo à quantidade dela em mols. Porque uma molécula é muito pequenininha, né? Para a gente achar a massa em gramas.
E por último, uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que 1/12 do isótopo de carbono 12. O isótopo de carbono 12 tem massa 12, a massa atômica dele é 12, né? Se eu tenho 1/12, né, dele, eu vou ter que a massa é 1. Aí sim, a molécula de ácido carbônico é 62 vezes mais pesada do que essa quantidade aí, né? Então, número 4 e 8 estão corretas. Questão número 6. O espinélio de magnésio e alumínio é um material que apresenta uma combinação de propriedades de grande interesse tecnológico. Em uma das etapas para a produção desse material, o hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio são combinados na proporção molar de 1:2, respectivamente. Ou seja, eu coloco 1 mol do hidróxido de magnésio e 2 mols do hidróxido de alumínio. Na forma unitária do espinélio AB2OX, a proporção dos íons magnésio e alumínio é a mesma da mistura reacional. O número de átomos de oxigênio do espinélio de magnésio e alumínio é igual a... Então, olha só, ele está dizendo que a proporção de magnésio e alumínio obedece a esse valor aqui, né? Ou seja, A é o magnésio, B é o alumínio, né? Alumínio. Na proporção de 1:2, ok? Então, quantos oxigênios eu vou ter que ter? Sabendo que a carga do magnésio é fixa, que é mais 2. Então, vou botar aqui, ó, carga do magnésio mais 2. A carga do alumínio também é fixa. Vou botar aqui que vocês não devem estar chegando. Vou até tirar, porque quando é um a gente não precisa colocar, né? A carga do alumínio também é fixa, e é mais 3. Como eu tenho 2 alumínios, a massa dos dois juntos é mais 6, certo? E a gente tem um número de oxigênios que a gente não sabe qual é, a gente vai chamar de X, e sabemos que a massa de cada oxigênio, a carga, é -2, e que o somatório tem que ser 0, porque é uma molécula neutra. Então, a gente só vai resolver. Como é que vai ficar? -2x é igual a -6 menos 2, menos 2x é igual a -8, x é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Então, letra D, nossa resposta. Questão número 7. A tabela a seguir contém alguns dados sobre a substância ácido acetil salicílico, paracetamol e dipirona sódica, utilizados como fármacos analgésicos. Então, temos a fórmula de cada um e a massa molar de cada um. Levando em conta amostras que contêm cada uma 10 gramas de uma das substâncias puras, considere as afirmações abaixo sobre ela. 1. A amostra de paracetamol apresentará maior número de mols da substância, ok? Então, vamos fazer assim, a gente vai comparar. Primeiro, ele está falando do paracetamol, né? Que é o que tem menor massa. Então, vamos botar aqui, ó, que comparar o número de mols com a massa. 1 mol de paracetamol, a gente está vendo aí que tem 151 gramas. Ele está dizendo 10 gramas, quantos mols será que tem? Então, vamos fazer, ó, que 151 é igual, 151x, né? É igual a 10. Estou multiplicando aqui em cruz, certo? Vou passar o 151 para lá, dividindo. Então, a gente vai ter que 10 dividido por 151 é igual a 0,066 mols, ok? Agora, vamos fazer isso para o próximo mais pesado, que é o ácido acetil salicílico, tá? Então, a gente sabe, eu vou comprar de novo mol e massa, ok? 1 mol do ácido acetil salicílico tem 180 gramas, certo? Se eu tenho
10 gramas desse ácido, qual vai ser o meu número de mols? Então, a gente tem que X é igual a 10 dividido por 180, né? Ou seja, 10 dividido por 180 dá, vamos botar aqui, 0,55, ok? O que a gente pode perceber aqui? Que sempre que a gente está calculando o meu X, que é o número de mols, né? A gente está pegando a massa que a gente contém, né? Na substância e dividindo pela massa molar, a massa que a gente encontra na tabela periódica. Então, eu posso escrever uma formulazinha em que o número de mols é igual a massa sobre a massa da tabela periódica, que a gente vai chamar de massa molar, ok? Então, o que eu posso perceber? Que quanto maior for a minha massa molar, que está no denominador, menor vai ser o meu valor de N, ou seja, menor vai ser o meu valor de número de mols, ok? A gente tem aqui que 151 é a menor massa das três, certo? Então, ela vai fornecer o maior número de mols nessa quantidade em gramas de amostra, ok? De acordo com a nossa formulazinha aqui, é só matemática. Então, a questão 1 está correta. Vamos ver a 2. A amostra de dipirona apresentará a maior massa de oxigênio. Dipirona, ela tem 4 oxigênios, certo? Mas quando ele está falando a maior massa, ele deveria estar falando em porcentagem, né? Então, essa aí vai estar falsa também, ok? Porque a massa de oxigênio dela é a mesma que a massa do ácido salicílico. Eu tenho 4 oxigênios, então tem o mesmo massa de oxigênio. A gente teria que calcular em porcentagem. E 3. As amostras de ácido acetil salicílico e de dipirona apresentarão o mesmo número de mols de átomos de oxigênio, ácido acetil salicílico e dipirona. Então, vamos ver quantos mols a gente tem para cada substância, né? A gente já calculou aqui do ácido acetil salicílico, que é 0,55 mol, né? Moléculas no total, mol de moléculas. Agora vamos calcular para a dipirona, que é o outro que ele está falando. Vamos usar essa fórmula. Então, o número de mols é igual a massa, que é 10, dividido pela massa molar, que é 333. Ok? Então, vou pegar aqui minha calculadora e vou fazer 10 dividido por 333, dá 0,03 mols de moléculas, né? Sendo que cada um eu vou multiplicar aqui por 4. Por que eu vou multiplicar por 4? Porque a gente quer achar quantos mols de oxigênio existe. Cada molécula tem 4 átomos, né? Então, eu estou multiplicando por 4. Mesmo sem fazer essa continha, a gente já vai perceber, né, que o número de mols não é igual, ok? Então, a nossa única alternativa correta é a alternativa 1, que é apenas a 1. E vamos resolver a nossa última questão de hoje. Leia a frase que representa um dos efeitos do café. As pessoas nunca devem tomar café depois do almoço. Faz com que percam o sono à tarde. O efeito do café apresentado no texto é causado pelas substâncias solúveis neles contidas, dentre as quais destaca-se a cafeína, um colóide do grupo das xantinas, de fórmula química, temos aqui a fórmula, que na literatura é classificada como... Então, quando a gente tem essa fórmula que indica o número de cada elemento químico, né, nós poderíamos ter a fórmula molecular ou a fórmula mínima. Mas sabemos que essa não é a fórmula mínima, porque todos os números aí são múltiplos de 2. A fórmula mínima nós teríamos que dividir, achar o menor número inteiro para cada um desses elementos. Então, se eu dividisse tudo por 2, essa seria a fórmula mínima, certo? Mas como não é a fórmula mínima, então nós temos aí
a fórmula molecular que indica quantos átomos de cada elemento temos nessa substância, ok? Por hoje é só, vejo vocês na próxima semana.